Meus irmãos, bom dia a todos. Mais um domingo que nós estamos vivenciando esta pandemia e aguardando ainda o parecer das nossas autoridades constituídas para que possamos reiniciar as nossas atividades normais. Vamos, meus irmãos, orar ao nosso Deus e Pai. Pai querido, recebe nossa gratidão, nosso louvor, porque a despeito, bendito Deus, do que está ocorrendo com o mundo que o Senhor criou, nós cremos que soberanamente o Senhor continua assentado nesse alto e sublime trono, reinando, governando e mantendo, bendito Deus, o controle sobre tudo e sobre todos. Bendito seja o nome do Senhor. Damos-te graças por mais esta oportunidade, por mais esse privilégio de podermos ministrar a Tua Palavra a tantas pessoas que terão acesso, bendito Deus, a este culto pela mídia. E eu peço a Deus que todos sejam rica e profundamente abençoados pelo Senhor, no santo nome de Jesus. Amém. Vamos louvar, meus irmãos, o nosso Deus com o cântico do hino número 12 do nosso cantor cristão. Louvamos, louvamos, Senhor, e o adoramos a Ti, ó Deus, homem, no céu assentado, que em tempo devido na terra humilhado por nossos pecados, morreste na cruz, por nossos pecados, morreste na cruz. Louvamos, louvamos, Senhor, o adoramos a Ti, que a justiça de Deus sustentaste, a pena sofrendo por nós merecida, a vida depondo pra si nos remir, a vida depondo pra si nos remir. Louvamos, louvamos, Senhor, o adoramos a glória divina por Ti revelada, que para nós brilha na luz esplendente, fazendo-nos ver a real perfeição, fazendo-nos ver a real perfeição.
disse no começo, continuamos aguardando as instruções das nossas autoridades. Orem pelo nosso prefeito, ele fez aniversário essa semana, me parece que foi na terça-feira, ele fez aniversário. Orem por ele, por sua família, para que Deus possa dar-lhe saúde e todo o discernimento necessário na condução do nosso município, da nossa cidade querida de Macaé. Vamos, meus irmãos, cantar alguns cânticos na ministração dos irmãos do Ministério de Louvor da Igreja. Olá, irmãos, estamos juntos mais uma vez para cantarmos ao Senhor e declarar que Ele é grande e muito digno de ser louvado. Vamos lá? Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra, toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Vamos dizer mais uma vez. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade
Quero ler, meus irmãos, para a nossa reflexão nesta manhã, dando continuidade ao que nós começamos na semana passada. Eu disse que nós vamos fazer uma abordagem dos diálogos e dos encontros que nós encontramos dentro do Evangelho de Lucas. E hoje nós vamos abordar o segundo texto, Lucas capítulo 2, começando a leitura no verso 41 até o verso 52. Eu não vou ler o texto, estou dizendo onde o texto se encontra. É um texto um pouco longo, mas é o texto, meus irmãos, em que descreve aquele momento precioso que Jesus viveu no meio dos doutores. Meus irmãos, esse texto, esta passagem bíblica, descreve um dos momentos da infância de Jesus. 18 anos antes de Jesus começar o seu ministério, ele teve essa experiência com 12 anos de idade, no meio dos doutores, e há lições que nós podemos tirar desse episódio. Com 12 anos de idade, meus irmãos, o jovem judeu, o adolescente judeu, não é? Ele se tornava filho da lei. E ele já começava a cumprir com as suas exigências relacionadas com as festas, com os jejuns, etc. E com 12 anos, Jesus foi levado pelos seus pais a Jerusalém para a festa anual da Páscoa. Festa esta que era frequentada anualmente por José e Maria, conforme o texto nos informa. Terminada a festa, eles retornam para casa, e aí acontece algo, meus irmãos, inusitado. Certamente que acostumados pela obediência, pela perfeita obediência de Jesus, do menino Jesus, dá-nos a impressão de que José e Maria não tomaram aquelas precauções normais, e sem que eles percebessem, Jesus não estava com eles, não estava como grupo. Jesus tinha permanecido em Jerusalém. Eu penso, meus irmãos, nesse incidente, desse episódio, como algo que foi necessário ocorrer, apesar das preocupações e até mesmo do transtorno causado à família, não é? Pela procura que a família teve que fazer entre os companheiros de viagem, entre os parentes e conhecidos, e não achando o menino, eles voltaram a Jerusalém. Então, todo esse transtorno, toda essa dificuldade, toda essa inquietação, eu quero pensar, meus irmãos, de que quando Lucas registra esse episódio, ele faz porque nós podemos ser abençoados hoje com esse acontecimento, digamos assim, não sem importância, mas que não tem uma importância talvez tão grande quanto os outros episódios vivenciados por Jesus. Que lições nós podemos, meus irmãos, tirar desse episódio, desse incidente? Primeiro, irmãos, a atenção que se pode dar ao cumprimento de normas ou de comportamentos que, mais do que obediência formal de tradições, elas se tornam em meios de nascimento e de desenvolvimento espiritual, do nascer e do crescer na fé. Esse episódio nos ensina a respeito do meio de nascer e de crescer na fé. Nos tempos de Jesus, a lei estabelecia que todo varão judeu adulto que vivesse dentro de 30 quilômetros de Jerusalém deveria ir ali por ocasião da Páscoa,
Com certeza, meus irmãos, a Páscoa, a mais importante festa, a mais importante celebração do calendário judaico, porque a Páscoa, ela comemorava a libertação do cativeiro do Egito. Na verdade, meus irmãos, todos os judeus, eles alimentavam uma esperança de poder, pelo menos uma vez na vida, uma vez que fosse, ir a Jerusalém e participar da celebração daquela festa. No caso de Jesus e a sua família, eles tiveram que viajar mais ou menos 135 quilômetros, que era a distância aproximada entre Nazaré, onde eles moravam, e Jerusalém, para aquela que foi certamente, meus irmãos, a primeira Páscoa de Jesus. Jesus, o primogênito de José e Maria, o primogênito daquela família, ele já estava com 12 anos, e como já foi dito aqui, com essa idade o menino judeu já era considerado um adulto, e ele se convertia num filho da lei e deveria cumprir com as obrigações que a lei exigia. E aí, irmãos, eu já tive 12 anos, irmão Hélio já teve 12 anos, você que me escuta, que me ouve, que me assiste, você já deve ter tido 12 anos, ou quem sabe você tem 12 anos. Não é difícil, meus irmãos, a gente imaginar o encantamento de Jesus, a fascinação, como Jesus e as outras crianças da sua idade, não é? Eles ficaram quando chegaram em Jerusalém, uma cidade grande, a cidade santa, com todos aqueles prédios grandes, as multidões andando pelas ruas, ver pela primeira vez o templo e assistir aos rituais sagrados. Meus irmãos, deve ter sido certamente uma experiência inesquecível. Eu me lembro das viagens que fiz na minha infância e como eu ficava encantado. Qual é, meus irmãos, a lição que se pode tirar aqui? Qual é a importância que tudo isso tem para nós nos dias de hoje? É que, meus irmãos, nós precisamos valorizar os nossos encontros, as nossas oportunidades. E certamente, irmãos, que essa pandemia e esse distanciamento social tão necessário, ele tem feito brotar no meu coração e certamente no coração de todos os nossos ouvintes, que como faz falta a gente e não poder ir à igreja, não poder se ajuntar, não poder se congregar, não poder nos abraçar, não podemos, meus irmãos, celebrar ao Senhor juntos. Precisamos valorizar isso, meus irmãos, porque isso faz parte do nosso nascer da fé e do nosso crescer da fé. A segunda lição que aprendemos aqui, irmãos, é que as experiências da vida, elas podem, e muitas vezes elas são duras, elas podem trazer preocupação, elas podem trazer desconforto, mas se as nossas vidas pertencem e elas estão nas mãos de Deus, elas se transformam também em oportunidade de maturação, de amadurecimento, de crescimento. O verso 46 nos sugere, irmãos, que depois que eles voltaram a Jerusalém para procurar Jesus, eles somente encontraram Jesus 3 dias depois, e a surpresa é que Jesus foi encontrado no templo, ouvindo e interrogando os doutores da lei. Olha que coisa interessante. E aí, meus irmãos, Maria e o seu filho têm um diálogo, e você observa no diálogo: meu filho, que é isso que você nos fez? Você nos deixou preocupados, você não nos acompanhou, você ficou aqui, nós não encontramos você em lugar nenhum, tivemos que voltar. E aí Jesus então diz para Maria que ele, Jesus, tinha se ocupado em ficar para cuidar dos negócios do Pai.
dos negócios do Pai. Ele diz: não sabíeis que me cumpria estar na casa de meu Pai? Meus irmãos, olha só, para Jesus, longe de ter sido um filho desobediente a seus pais humanos, a sua consciência estava tranquila, porque ele considerou prioridade obedecer a Deus, o seu Pai. E o texto nos diz que seus pais não compreenderam bem a atitude, nem as suas razões. Mas Lucas, que escreveu esse texto, registra que Maria guardou aquilo no seu coração. Isso nos serve de lição, meus irmãos queridos, nos mostra que a compreensão daquilo que José e Maria não entenderam no momento. Eles, os pais humanos, José e Maria, eles não deviam ter estranhado a dedicação de Jesus aos propósitos e aos cuidados do Deus Todo-Poderoso e Suficiente. Mas eram humanos. Nós não podemos esperar deles outro tipo de comportamento. Então, irmão, nós louvamos aqui a preocupação humana de José e Maria com a sua paternidade responsável. Jesus já era considerado um filho da lei, dentro da religiosidade judaica, mas ainda era um menino, era um adolescente, era alguém que estava debaixo do poder paterno deles, e ainda que perante a lei, Jesus já tivesse responsabilidades sérias, continuava sendo um menino que precisava ser cuidado, amado, e como o restante do texto nos mostra. Por isso, meus irmãos, vamos pensar no seguinte: procure valorizar, procure incentivar, procure estimular, procure trazer o seu filho para que ele tenha todas as experiências espirituais que eles precisam experimentar, mesmo aquelas que são vividas pelos nossos pequeninos na sua primeira infância. Eu quero ter, meus irmãos, a liberdade de compartilhar com vocês de que eu era ainda bebê. Por incrível que pareça, algumas imagens da minha primeira infância, elas permanecem na minha mente. Nós morávamos lá, onde hoje ficam as instalações da Petrobras, lá na Praia dos Cavaleiros, nosso quintal, era literalmente a areia do mar. E a igreja ficava do outro lado da cidade, lá na Télio Barreto, lá na rua, que eu esqueço agora o nome que se dá, na Télio Barreto, Rua do Colégio. Então, nós atravessávamos a cidade para ir à igreja, e aí a gente assistia o culto pela manhã e ficávamos na casa da minha avó, que morava próxima, e de tarde nós íamos para o ensaio do coro. Minha mãe me levava, e eu ficava andando, engatinhando pelos bancos da igreja, mas eu já sabia exatamente o lugar onde eu queria ir. Eu ia lá para aquele instrumento antigo, chamado harmônio, um órgão de pedal, e eu ficava com o meu bracinho empurrando aquele pedal, e a dona Edna, ela se sentava para tocar e acompanhar o coro, e ela puxava o meu bracinho para fora, me puxava e dizia assim: irmãos, esse menino vai ser músico, esse menino vai tocar, esse menino gosta de música. Irmãos, dona Edna está viva até hoje, e eu sou grato àquela mulher, porque ela, de certa forma, incentivou as minhas experiências espirituais, não me desestimulou, para que eu não desanimasse, e cresci e me tornei músico. Por incrível que pareça, me tornei músico. Quero finalizar
finalizar, meus irmãos, dizendo que nos versos 51 e 52, nós temos o registro do saudável crescimento de Jesus em todos os seus aspectos. Vamos ler esses 2 versículos. E desceu com eles para Nazaré, e era-lhes submisso. Sua mãe, porém, guardava todas estas coisas no seu coração. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Meus irmãos, esses 2 versículos, eles retratam a perfeita humanidade de Jesus, que passou por todos os seus estágios de desenvolvimento, sendo sempre perfeito para a sua idade. Diz o texto que ele foi submisso a seus pais, vivendo em uma família de vários filhos, e quem cresceu numa família assim pode imaginar como foi a família de Jesus, não é? Nós não temos certeza, mas é bem provável que José, o seu pai humano, tenha falecido com Jesus ainda jovem, e deixando sobre Jesus a responsabilidade de sustentar a família como carpinteiro. E nós temos essa informação lá em Marcos capítulo 6, versículo 3, quando Jesus é descrito como tendo sido o filho do carpinteiro. Não é esse o carpinteiro, o filho do carpinteiro? E Justino Marte, historiador, ele disse que no seu tempo de Justino Marte, cerca de 160 anos depois de Cristo, ainda haviam pessoas que procuravam artigos de madeira que provavelmente tivessem sido feitos por Jesus. Esse harmônico crescimento, irmãos, de Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Abro aspas para um comentário que vou ler aqui. Quando nós nos tornamos verdadeiras pessoas de Deus, homens ou mulheres, nunca desprezaremos tudo aquilo que nos liga neste mundo. Um relacionamento correto com Deus sempre nos ajudará no desempenho das tarefas humanas, sejam elas quais forem, porque em Cristo Jesus nós cuidaremos bem tanto dos negócios do Pai Celestial, quanto também cuidaremos dos negócios de nossos pais terrenos. Quero terminar, meus irmãos, dizendo que nós somos informados pelos historiadores que nos tempos de Jesus, as viagens para Jerusalém, para as solenidades das festas, como por exemplo a Páscoa, descrita aqui, eram viagens assim diferentes. As mulheres saíam mais cedo de casa, porque elas andavam mais devagar. Os homens saíam um pouco mais tarde e eles se encontravam ao entardecer para acampar, se fosse preciso acampar alguma noite. E aí fico pensando, meus irmãos, eu pelo menos, pessoalmente, eu gosto de chegar cedo na igreja. É um hábito que eu sempre adquiri desde pequeno. Meus pais me ensinaram isso e eu louvo a Deus. E uma das coisas mais bonitas, meus irmãos, que eu vejo quando eu chego na igreja, são as famílias que vão chegando, ou de carro, ou a pé, com as crianças pequenas, e eu fico assim encantado, irmãos, com a alegria das crianças, quando elas vão chegando na igreja, vão encontrando os amiguinhos, vão correndo para a sala delas. Irmãos, isso é uma coisa fantástica, que precisa ser valorizada. Então, queridos irmãos, em Cristo Jesus, queridos pais, valorizem a fé, valorizem a frequência à igreja, valorizem a adoração em família, seja em casa ou seja no ambiente da igreja, porque, meus irmãos, todos nós precisamos, todos nós carecemos desta convivência, de oferecer para os pequeninos a oportunidade deles se encontrarem com Cristo. Orem e façam tudo para que seus filhos também se tornem seguidores
de Jesus. Interessante, irmãos, que hoje o ir à igreja, o vir à igreja, o frequentar uma comunidade da fé, já não representa, irmãos, aquele sacrifício que os nossos pais tinham que fazer antigamente, não é? E muito menos ainda nos tempos de Jesus, muito mais ainda nos tempos de Jesus. Agora há pouco eu disse para os irmãos que nós andávamos, eu conheci essa cidade de Macaé por cima dos ombros do meu pai. Meu pai era um homem alto, forte, ele colocava a mim e meu irmão mais velho, um ano mais velho que eu, nos seus braços, e a gente via, nós conhecemos a cidade por cima dos ombros do meu pai, não é? Irmãos, hoje nós temos igrejas em todos os bairros da cidade, aliás, várias igrejas nos bairros da cidade, não é? E hoje a facilidade de ônibus para lá, ônibus para cá, muitos dos irmãos dispõem de condução própria. Foi isso o tempo em que era necessário se andar léguas a pé para se chegar em uma igreja. Eu, quando comecei meu ministério, comecei numa igrejinha lá da roça, Córrego do Ouro. E uma das lembranças interessantes que eu tenho, meus irmãos, é que na lateral do templo havia uma torneira. E eu perguntei, mas por que colocaram essa torneira aqui? Domingo o senhor vai ficar sabendo por que tem uma torneira aqui. É que as pessoas vinham, meus irmãos, trazendo calçado nas mãos, e aí chegavam na igreja, cansados de andarem quilômetros a pé, eles lavavam os pés naquela torneira ali, naquela bica, e aí calçavam os sapatos e entravam para o culto. Irmãos, hoje não se precisa mais disso, não é isso, irmãos? Então, valorize, os encontros da fé. Sobretudo, orem para que os filhos de vocês passem pela mesma experiência de Jesus. E qual foi a experiência de Jesus aqui? De se descobrirem, de se identificarem e de testemunharem ser filhos de Deus. Como dito acima, meus irmãos, aos 12 anos, o menino judeu já era considerado adulto. Ele se convertia em um filho da lei, passando a ter que cumprir com certas obrigações. O texto que abordamos hoje nos mostra a história do dia em que Jesus descobriu, ou que pelo menos Jesus tomou consciência de quem de fato ele era. Ele diz: negócios do meu pai. Deus era o pai dele, Jesus, filho de Deus. Meus irmãos, essa descoberta não tornou Jesus orgulhoso, não fez com que Jesus depreciasse os seus humildes pais humanos. Diz o texto que ele volta como os pais e viveu submisso a eles. O fato de se descobrir filho de Deus também tornou Jesus um filho perfeito para os seus pais humanos. Eu não consigo me lembrar, meus irmãos, de toda a minha vida, de ver um jovem, um menino, um adolescente, crente em Cristo, e que fosse um mau filho para os seus pais. Pelo contrário. Portanto, pais, orem, procurem se empenhar para que também os seus filhos se tornem, pela fé, filhos de Deus, porque isto vai fazer com que os seus filhos, os vossos filhos, se tornem melhores filhos, e depois se tornem melhores pais, e depois se tornem melhores cidadãos desta terra. Como disse William Barclay, um verdadeiro homem de Deus jamais depreciará as ataduras da terra. Um filho crente, um filho de Deus, jamais desprezará os laços humanos que o ligam a seus pais terrenos. Que Deus possa rica e poderosamente abençoar a sua preciosa família, em nome de Jesus. Ó Deus, muito obrigado
pelo privilégio de estarmos aqui, recordando, Deus, esse episódio que na maior parte das vezes passa despercebido por nós. Acho que tem lições preciosas daquele momento, daquele convívio, daquele incidente, de onde Senhor Deus, nós podemos tirar lições preciosas para a nossa vida. Oxalá possamos ser todos nós imitadores de Jesus e que Ele mesmo nos abençoe, a todos nós, as nossas famílias, os nossos governantes, as nossas autoridades. Abençoe, Deus, o povo brasileiro, na verdade, Deus, o povo da terra, porque boa parte dos países e nações estão vivendo a situação dessa pandemia. Que seja o Senhor aquele que há de nos prover com a tua graça e com misericórdia em todas as nossas necessidades. Oramos, ó Deus, em nome e no amor de Jesus. Amém.